Hoje estou lembrando de gravar. Inclusive as gravações também eu estou passando para o YouTube, logo coloco lá no Classroom também. Gente, mandei aquela mensagem para vocês porque tá tão frio, né? Dá uma vontade de a gente ficar sem fazer nada, ou de se acomodar na cama, no sofá, né? Dá uma vontade de a gente ficar bem quentinho assim, e não levantar, né? Então, vamos lá, gente. Tô vendo a Simone ali, tá tomando o quê? Um chazinho, um cafezinho. Nessas horas é bom, né? A aula à distância é bom porque a gente tá com uma meinha mais confortável no pé, tá enroladinho numa coberta, tomando alguma coisinha quente. Gente, então na aula passada nós estávamos falando sobre controle de estímulos. E controle de estímulos, né, relembrando, está no capítulo 6 do livro dos princípios básicos, né, para quem consegue fazer na leitura, quem consegue acompanhando os exemplos que tem aqui. Então, assim, eu não olhei se tinha uma pessoa que me pediu para que eu voltasse. Deixa eu voltar aqui no slide. Só um minuto. Vamos lá. Então, aqui. Então, me pediram que eu voltasse e explicasse mais um pouquinho sobre o que são os 3 níveis de seleção, os 3 níveis de seleção do comportamento. Então, que eu falasse um pouquinho mais e diferenciasse um pouquinho mais o nível filogenético, ontogenético e cultural. Acredito que para quem assistiu, quem foi fazer sozinho, depois procurando, sem ter assistido a aula mesmo, ficou um pouco difícil de entender o que é. Então, até porque eu não disponibilizei a gravação ainda, mas logo já tá lá bem certinho no YouTube. Então, retomando, quando eu comecei essa aula, né, eu relembrei com vocês que quando a gente falava lá do comportamento operante, né, que nós estávamos falando de uma interação de 3 termos e nós estávamos falando sobre um estímulo, uma resposta e uma consequência. Então, nós falávamos sobre o papel, né, da consequência em aumentar ou diminuir a probabilidade dos comportamentos. Então, nas aulas anteriores, nós passamos, né, um bom tempo falando e, né, detalhando cada uma das consequências e dizendo o porquê que elas aumentavam ou diminuíam as chances, né, as probabilidades de um comportamento voltar a aparecer. Então, todas as vezes que a gente falou no comportamento operante de consequência, se a gente lembrar da ordem lá, estímulo, resposta e consequência, a gente vai lembrar que a consequência é o último que aparece, né? Então, é o final dessa interação dos 3 termos. Agora, quando a gente passa a falar de controle de estímulos, nós estamos falando do primeiro dos termos, né? Dessa interação. Nós estamos falando, então, do estímulo em si, do que acontece antes do comportamento, né? Se a consequência aparece depois, o estímulo aparece antes. Então, nessas aulas nós vamos falar e vamos discutir um pouquinho sobre o papel do contexto, a importância de um contexto para que um comportamento venha de fato a ocorrer e quais as chances desse comportamento ser reforçado ou não, dependendo do contexto onde está. E aí eu falei para vocês na aula passada que o nosso comportamento ele é multideterminado. Então, que nós temos comportamentos com base em algumas coisas específicas. E que são esses 3 níveis de seleção que o Skinner traz. Eu vou ler primeiro a definição do Skinner e daí volto nesse slide aqui para a gente conversar um pouquinho, que fica mais fácil voltar depois nessa explicação. Então, o Skinner ele escreve o seguinte: o comportamento humano é produto de contingências de sobrevivência responsáveis pela seleção natural das espécies e contingências de reforçamento responsáveis pelos repertórios adquiridos por seus membros, incluindo contingências especiais mantidas por um ambiente cultural evoluído. Bom, então quando o Skinner escreve isso, e eu fiz essa organização aqui em ABC, né, que na verdade é um texto só, então para a gente entender que são 3 coisas, aí
eu trago nesse slide aqui organizado os 3 níveis, né, que ele propõe. Um nível filogenético, então, que o nosso comportamento ele é marcado pela evolução da espécie. Então, que nós temos comportamentos, que nós fazemos determinadas coisas que são fruto da evolução das espécies. Então, que vem história filogenética. Então, a questão de andar, né, nas 2 pernas, a questão da própria linguagem, a questão da própria alimentação, de como que nós nos protegemos, comportamentos que vêm da evolução das espécies. Também temos comportamentos que vêm da nossa história ontogenética. E a história ontogenética, que ela é a mais ampla, né? Que é a nossa história particular. Tudo que nós... Prof, a linguagem não seria mais a respeito da história cultural, porque a linguagem não se trata de natureza, né? A linguagem não seria uma construção cultural? Isso, Simone, tô confusa. Só um pouquinho. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, interromper e colocar de novo, que tá entrando bastante gente, eu tô dispersando bastante. Deixa eu aceitar todo mundo. Não é a questão da linguagem que eu ia falar, gente, eu ia falar de outra coisa. É a questão dos dentes, dentes do siso. Não tem agora evolução também, que já nascemos sem os dentes, né? Algumas pessoas já nascem sem. Tudo a questão de evolução da espécie, foi um equívoco. Mas a questão de andar, né? A questão da postura, todas as questões de evolução da espécie mesmo. E aí falamos, deixa eu colocar de novo aqui, que agora acho que carregou todo mundo que está entrando. Gente, tá caindo bastante a internet de vocês hoje? Porque as mesmas pessoas estão entrando e saindo e eu tô aceitando várias vezes. Ó, acho que foi agora. Bom, continuamos aqui. Quero ver o que vocês mandaram aqui no bate-papo. Alguém disse assim, somos pouco evoluídos, já que nascemos com o siso. Aí eu nasci e tirei os 4. Continuando lá, gente. Bom, então nós temos comportamentos que vêm da evolução das espécies, nós temos comportamentos que vêm da nossa história particular. Então, aquilo que eu falava para vocês, da nossa história familiar, com os nossos amigos, com os grupos que nós participamos, as coisas que nós aprendemos que são únicas, né, da nossa história, que são únicas da nossa relação. Então, a nossa história de reforçamento, ela entra toda aqui na história ontogenética, e essa história ontogenética, ela vai ter influências da história cultural. Então, é aquilo que nós falávamos na outra aula sobre coisas bem específicas, regionais, né? Fazer determinadas coisas, né? Com base, então, às vezes pode ser descendência ou cultura de um povo mesmo. A gente falava sobre as pequenas cidades, né? Que têm atividades, festas, rituais específicos, ou se a gente jogar isso, né? Um pouco mais longe da gente, culturas diferentes, né? A própria forma de se alimentar, né? A questão de comer, como comer, né? Comer com as mãos ou sentado, o tipo de alimentação. Aqui também vem as marcas da história cultural. Então, um resumão, né? O comportamento ele vai ser afetado tanto pela evolução das espécies, quanto a nossa história particular, né? Toda a nossa história de reforçamento ao longo da nossa vida e história cultural. Vamos lá. Gente, se surgir, vocês podem, alguma dúvida, vão comentando, vão mandando aí. E aí, vou passar que nós fomos adiante. Então, quando a gente falava na aula passada sobre controle de estímulos, né? Então, fizemos esse resgate, né? Podemos até voltar depois falando sobre a diferença do comportamento respondente, do comportamento operante, da interação dos 3 termos no comportamento operante, de 2 termos no comportamento respondente.
E aí a gente começa a falar do controle de estímulos em si, né? Então, que os estímulos, eles influenciam, né? Os estímulos que antecedem o comportamento, eles vão influenciar, eles vão dar contexto para o comportamento. Então, e vão aumentar as chances, né, de um comportamento ser reforçado ou não. Então, pensa comigo assim, você tem um amigo que ele é um grande reforçador para você. Então, estar com esse amigo é um grande reforçador. Pensa, então você está na escola ou na faculdade. Você está com esse amigo e ele vai todos os dias para a aula e ter a companhia dele é um grande reforçador para você. Ótimo. Tem um dia que esse amigo não vai para a aula. Quer dizer que o reforçador não está disponível. O seu amigo, que é o seu reforçador, não está ali. Ou seja, o contexto ele não está favorável. Então, para você contar, não, contar o que você conta para ele, conversar, atualizar, né, contar as novidades, contar algum segredo, alguma fofoca, alguma coisa, o amigo não está ali. O amigo é o estímulo e a companhia dele, né, vai ser o reforçador, a atenção dele, né? Então, se ele não está ali, se ele não está na faculdade, não está na escola, não está onde você imaginou, quer dizer que o contexto não é favorável para que você seja reforçado, ou seja, você não tem acesso ao reforçador. Então, nós vamos falar de dois termos nessa aula, que são os estímulos discriminativos e os estímulos delta. Então, você pode anotar já aí no caderno, anota do ladinho, que são os dois termos que nós vamos colocar no dicionário de termos de hoje. Então, é estímulo discriminativo e estímulo delta. Calma que eu vou escrever aqui. Professora, Oi. esses slides que você está usando, você não enviou para a gente, né? Enviei um pouco antes da aula, coloquei lá no Classroom. Entendi. Acho que quando eu mandei a mensagem para vocês, eu já coloquei lá. Então, mandei ali no bate-papo os dois termos. Então, estímulo discriminativo e estímulo delta. Ótimo. Então, aqui, ó, um comportamento operante é influenciado pela consequência, né? Nós falamos bastante sobre isso, sobre a consequência do comportamento aumentar a probabilidade ou diminuir a probabilidade de um comportamento. Então, quer dizer que a consequência, ela afeta, ela controla o comportamento. Mas o nosso comportamento também depende de um antecedente, depende do contexto. Então, nesse exemplo que eu dei para vocês, o amigo, né? Então, o amigo está ali, ele é ambiente para que você conte, né? Que você converse, que você dê risada, que você conte alguma fofoca, algum segredo, alguma coisa. E a consequência reforçadora, a atenção do amigo, ele te dá a devolutiva, conversar com você, dar risada, aquele momento com ele, é isso que é o reforçador, a consequência. Esse momento gostoso, agradável com o teu amigo vai aumentar a probabilidade de você voltar, né, a contar para ele, conversar, encontrar com ele, ter momentos assim de troca, de compartilhar. Mas se o amigo não está presente, você não vai contar, você não vai, né, compartilhar nada, porque ele não está ali, o contexto não está favorável para que o reforço aconteça. Mesma coisa, eu coloquei alguns exemplos aqui. Eu acho que eu falava para vocês, né? Que você estar com os mesmos amigos na faculdade, estar com os mesmos amigos, acho que eu falei para vocês, em um funeral, acontece diferente, mudou teu comportamento. Você está com as mesmas pessoas que são reforçadoras, mas você não vai ter os mesmos comportamentos. Então, quer dizer que o contexto também seleciona o teu comportamento. Eu acho que eu falei também sobre estar, né, contar alguma piada ou falar, sei lá, falar um palavrão ou alguma frase, sei lá, alguma gíria, enfim, com os teus amigos e com a tua família.
pode ser que seja diferente também, porque o contexto é outro. Então, o contexto seleciona o teu comportamento. Pode ser que você seja uma pessoa dentro da tua casa, né? Tem um comportamento junto com os teus pais, que você tem um comportamento na faculdade, um comportamento no teu trabalho diferente, porque o contexto está selecionando o teu comportamento. Vamos lá. A influência dos estímulos antecedentes se dá pela relação que possuem com as consequências de responder. Então, quer dizer que, é isso que eu falava para vocês, que o estímulo antecedente, lembra que nós falávamos sobre relação de contingência, que nós temos muitos estímulos, nós temos muitas informações ao mesmo tempo em um ambiente, mas que para a gente falar de uma relação de contingência, nós precisamos falar das coisas que estão ligadas, né? Um estímulo com uma resposta, com uma consequência, nós estamos fazendo relação entre eles, e aí nós falamos de uma contingência. Então, quando a gente está falando de dos 3 termos, um estímulo, uma resposta e uma consequência, nós já estamos falando, né, de um contexto, nós estamos falando de um comportamento em si e de uma consequência. Quer dizer que, quando a gente fala da contingência, o estímulo ele está totalmente relacionado com os outros termos e que se mudar o estímulo, com certeza vai mudar a resposta e a consequência, né? E quando a gente fala em mudar, é mudar a probabilidade, que nós não estamos falando com exatidão, né? Até mesmo o reforço. Lembra que todas as vezes eu falo para vocês, aumenta ou diminui a probabilidade de um comportamento voltar a ocorrer, né? Então, nós falamos sempre em probabilidade. Estímulos associados ao reforço aumentam a probabilidade do comportamento ocorrer quando apresentados, e os estímulos que sinalizam extinção ou punição diminuem a probabilidade de um comportamento ocorrer quando apresentados. Então, falamos de contexto. Lembra do exemplo que eu falo para vocês lá da mãe com a cara boa e a mãe com a cara feia, aquela com a cara fechada, ruim? Contexto, né? Mesma pessoa. A mãe com a cara boa, a mãe com a cara feliz, ela sinaliza que nós estamos associando com respostas reforçadoras, né? Então, parece que eu tenho bandeira verde para ir lá para a mãe pedir alguma coisa. Falando de criança, né? Para ir lá pedir alguma coisa, brincar em algum lugar, para comer alguma coisa. Então, sabemos que aumentam as probabilidades de eu ir lá pedir e ser reforçada. E já a mãe que está com a cara fechada, a mãe que está brava, né, que já está fazendo as coisas, batendo um pouco mais forte a porta, já diminui bastante a probabilidade de você ir pedir alguma coisa. Por quê? Porque você sabe que você pode receber uma consequência de punição, né? Dessa mãe que já está brava, que já está mal-humorada. Então, nós falávamos que agora, na aula passada, né, que agora falamos sobre o contexto. E aí, para quem conseguiu ler, para quem conseguiu começar, né, a acompanhar lá pelo livro, então o livro começa falando sobre operantes discriminados. Então, nós estamos falando sobre comportamentos operantes e esses comportamentos, eles são discriminados. Pensa lá comigo no seguinte. Isso tudo que eu tô falando para vocês, né? Que sempre que o contexto, né? Um determinado contexto produzirá consequências reforçadoras. Ou seja, se nós estamos falando de uma relação de contingência, nós estamos falando de uma relação de 3 termos, eu gosto de pensar aqui. Se eu estou falando uma relação, né? Essa palavra já indica pra gente que as coisas estão, né? Que elas estão relacionadas, que elas estão juntas, que elas estão conversando entre elas, né? Então, quando eu penso na interação, né, na relação de 3 termos, gosto de pensar nisso, que os 3 estão juntos. Os 3 termos, estímulo, resposta e consequência. Ótimo. Então, quando eu falo de um comportamento discriminado, quer dizer que ele só vai acontecer em determinado contexto. Então, estímulos consequentes cuja apresentação aumenta a probabilidade de um comportamento se chama reforço. Isso vocês já sabem, né? Uma consequência
que aumenta a probabilidade de um comportamento aparecer, ele se chama reforço. Ótimo. E os estímulos que são apresentados antes do comportamento e controlam a sua ocorrência são chamados de estímulos discriminativos. Lembra que eu falei para vocês, não foi na aula passada, mas que eu falei para vocês que às vezes quando a gente vai explicar para alguém, principalmente assim no consultório, quando você quer mostrar a relação, né, dos 3 termos, a relação de um estímulo, de uma resposta, de uma consequência, né, um comportamento bem específico, a gente acaba colocando lá estímulo, resposta e consequência. Mas para que essa pessoa entenda o que é o estímulo, a gente coloca um A de antecedente. E o C de consequência é o consequente. Então, comportamento antecedente, né? O que aconteceu antes, né? O comportamento em si e o comportamento consequente, o que aconteceu depois. Fica mais fácil de entender. Então, quando a gente fala da consequência, que aumenta a probabilidade, reforço. Agora, tudo que aparece antes do comportamento e controla a ocorrência é estímulo discriminativo. Eu trouxe alguns exemplos para vocês para a gente entender bem o que é estímulo discriminativo. Então, aqui na contingência dos 3 termos, eu já coloquei um Dzinho. Então, olha lá, que tem estímulo. Esse D pequenininho, D minúsculo, significa discriminativo, ou seja, é um estímulo específico, é um contexto. Então, na presença desse estímulo específico, eu tenho uma resposta e logo tenho uma consequência. Lembra que eu falava para vocês que a gente estuda na análise do comportamento, em AEC, todas as coisas separadinhas, porque são a fins didáticos mesmo, para a gente entender cada uma das coisas? Sempre que a gente falava nas aulas anteriores da interação dos 3, eu sempre falei para vocês sobre que o estímulo, né, está relacionado com a resposta. Só um pouquinho, Júlia, já vejo que se precisa. Quando a gente fala do estímulo, da resposta, da consequência, a gente já está falando de uma relação. Nós já estamos falando que eles estão conectados e que um tem relação com o outro. Só que nas aulas anteriores nós dávamos o enfoque para a consequência, nós falávamos somente sobre os tipos de consequência. E agora o nosso olhar está no estímulo. Então, desde sempre esse estímulo foi discriminativo. Por quê? Porque é só na presença daquele contexto, na presença, né, daquelas pessoas ou de tais atitudes, ou, enfim, na presença daquele ambiente, daquele contexto, que eu tenho tais respostas e terei a consequência, né, de reforço ou de punição. Júlia, levantou a mão. Você quer perguntar? Tá. Se você... Ah, tá bom, não tem problema. Se lembrar, só se mandar aqui. Beleza. Continuando lá. Deixa eu deixar pequenininho assim. Então, a partir de agora, nos nossos exemplos, a gente vai colocar, então, quando a gente fizer a relação dos 3 termos, quando a gente for colocar um exemplo, quando colocar o estímulo, vai colocar um D minúsculo junto com ele, que significa discriminativo. Bom, discriminação operante. Então, o que seria isso? Então, o processo, né, de discriminação é quando respostas específicas ocorrem apenas na presença de estímulos específicos. Em outras palavras, cada estímulo evoca uma resposta específica. Os estímulos antecedentes, portanto, controlam qual resposta produzirá uma consequência reforçadora. Então, aqui eu coloquei 2 exemplos. Quando nós aprendemos, por exemplo, o nome das pessoas, né? Então, nós falamos o nome das pessoas na presença delas, né? Chamamos pelo nome. E vamos pensar nas pessoas por perto, né? Nas pessoas da nossa casa. Nós não ficamos pedindo que elas repitam várias vezes, né? O nome delas e que elas fiquem falando pra gente, até vocês, quando a gente aprende o nome, né, um dos outros, a gente não fica repetindo, qual é teu nome mesmo, querendo saber outra vez. Então,
nós aprendemos e vamos falar, né, o nome das pessoas na presença delas. Aí eu coloquei aqui o exemplo do o nome do ex-namorado. Nós não vamos dizer o nome do ex-namorado na presença do namorado atual. A Coca-Cola que eu coloquei aqui. Então, quando eu vejo, né, uma garrafa com rótulo vermelho, né, com as letras escritas desenhadas, ou uma lata vermelha, eu sei que aquilo é uma Coca-Cola. Então, eu posso dizer, eu quero uma Coca-Cola, eu quero tal, né? Eu posso falar o nome daquilo que é. Então, eu olhei e já sei o que é, não preciso ficar perguntando o que é, né? Perguntando várias vezes. Coloquei alguns exemplos aqui também de estímulos discriminativos que fica mais fácil de a gente entender. Então, pensa assim, se o estímulo discriminativo, ele sinaliza que a resposta vai ser reforçada, né? Então, que eu vou ter acesso ao reforçador. Então, coloquei aqui 2 exemplos. Primeiro, quando o relógio está marcando meio-dia, se eu ligar a televisão, eu vou conseguir assistir o jornal, né, o Paraná TV, vou conseguir assistir algo que estiver passando, né, o jornal do meio-dia do local que a gente mora. Se eu ligar a televisão 9 da manhã, se eu ligar 11h30, se eu ligar 2 da tarde, eu não vou ser reforçada com o jornal local, com o jornal da hora do almoço. Por quê? Porque não vai estar disponível esse reforçador, né? Para quem for, né? Para quem quiser assistir, né? O reforçador para quem quiser acompanhar as notícias. Então, para que eu tenha contato, para que eu seja reforçada com aquilo que é o jornal, nesse caso, eu preciso ligar a TV no horário certo, no horário lá de meio-dia. E aqui coloquei um exemplo que eu gosto, inclusive faz tempo que não faço. Então, se eu vejo que as luzes de algum restaurante que você gosta, né, elas estão acesas, as portas estão abertas, tem movimento, e se você entrar e pedir um lanche, você vai ter a consequência de comer aquela comida que você gosta daquele lugar. Mas, se você passa lá de madrugada, se você passa muito cedo, enfim, fora do horário de atendimento, você não vai poder pedir o lanche e não vai ter a consequência reforçadora de comer o lanche que você gosta naquele lugar. Por quê? Porque o contexto não está favorável, o contexto não permite que você tenha o comportamento e seja reforçado. Então, quando a gente fala do estímulo discriminativo, nós estamos falando na possibilidade de acesso ao reforçador. Então, quer dizer que aquele contexto me sinaliza que eu tenho, eu poderei ter acesso ao reforçador, né? Se eu tiver no meu comportamento, se eu tiver, né? Se eu me comportar, se eu tiver uma resposta, eu posso ser reforçado. Então, quando a gente fala, só um pouquinho, aí, foi. Gente, começou a me notificar aqui sobre o fim da reunião. Aí a gente faz daquele mesmo jeito quando chegar bem... Luciano, saudades Burger King, eu também. Quando chegar bem pertinho de 1 minuto, eu aviso vocês, aí vocês clicam no mesmo link, só porque ele começa a piscar aqui. Bom, então, quando a gente está falando de um estímulo antecedente, né, indicam a ocasião em que determinada resposta, se emitida, poderá ser reforçada ou punida. Estabelecem condições para respostas operantes. Sinaliza, distingue, altera seletivamente a probabilidade de uma determinada resposta ocorrer com o resultado de uma história de reforçamento. Bom, para que eu entenda, né, para que eu aprenda quais são os estímulos discriminativos, né, quais são, então, os estímulos que me permitem ter acesso aos reforçadores, isso vai depender da minha história de reforçamento, vai depender de como é que eu aprendi as coisas ao longo da minha vida. E aí eu volto lá nos 3 níveis de seleção da nossa história ontogenética, né? Ok. E lembram que eu falava também numa aula anterior sobre aquilo que é estímulo para mim, às vezes não é estímulo para outra pessoa. Por exemplo, o exemplo aqui, eu ia falar, por exemplo, o exemplo do Burger King que eu falei. Então, o Luciano respondeu ali, saudades Burger King. Pode ser que para ele também é um estímulo, né? Passar ali pelo shopping, ver que tá tudo aberto, chegar lá, né?
abrir no celular os cupons para pedir um lanche lá no Burger King. Mas pode ser que outra pessoa aqui do grupo não goste de comer no Burger King, não goste do lanche de lá, e não é um estímulo discriminativo. A luz pode estar acesa, pode estar cheia de gente, pode estar uma placa enorme de promoção, de compre um, leve dois, que a pessoa não vai parar, que não é um estímulo discriminativo para aquela pessoa. Então, quando nós estamos falando aqui do contexto, nós estamos falando também de história de reforçamento, vai depender da história de cada um. Quando eu falo aqui, estabelecem condições para as respostas, aquilo que eu já falava, né, que dá contexto, que é um ambiente para que eu tenha um comportamento e seja, né, reforçado. E aqui também diz, indicam a ocasião em que determinada resposta, se emitida, poderá ser reforçada ou punida. É o exemplo aqui, se pode lembrar do exemplo da mãe, que eu falei anteriormente, né? Então, o contexto já te diz que se você tiver uma resposta, se você vai ter acesso, né, ao reforço ou não. Só um minutinho aí. Então, é um estímulo conhecido? Sim, é um estímulo conhecido. Para a gente discriminar, a gente precisa aprender primeiro, né? Que ele é contexto para que você tenha tal comportamento. Então, por isso que vem da nossa história de reforçamento. Ou seja, lembra que eu falava, então, do comportamento operante, que é um tipo de condicionamento, quando a consequência, ela começa a aumentar as probabilidades do nosso comportamento? Então, para que aconteça esse processo da consequência, aumentar a probabilidade do comportamento, nós começamos a ser condicionados. Nós temos sempre tais comportamentos porque nós queremos ter acesso ao reforçador. E nós começamos a discriminar, nós começamos a entender e perceber que o ambiente está totalmente relacionado ao acesso à consequência. Então, é como se o contexto, ele dá condições, aumentam as condições, né? Aumentam a possibilidade ainda de eu ter acesso a esse reforçador, como se eu fizesse um combo, né? Se eu tenho tal contexto, eu tenho mais chances de ser reforçado, né? Calma aí. Gente, vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa reunião aqui e vocês clicam no mesmo link rapidão para a gente continuar, tá bom? Faz isso rapidinho lá, para a gente poder continuar, porque ele está encerrando. Como o ratinho, Simone. Sim, já falo sobre o ratinho, é exatamente isso.